Coloco na conta do Felipe Luiz também, né? A gente não pode também só jogar tudo em cima dele. Mas, cara, Léo, é o que eu falei no início, né? Que na abertura da nossa live, né? O flamenguista, né? Quem está dentro do Flamengo, né? Profissionais que estão lá, responsáveis por estruturar, por montar, por jogar, enfim, todos, comissão técnica e atletas, tem que ter um entendimento, Léo. O que acontece hoje? Não sei se você concorda, a galera que está aqui com a gente, por isso que eu falei de um debate maneiro. O que acontece, cara? Hoje, quem vem jogar com o Flamengo, ou quem vai jogar contra o Flamengo, independente de ser. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Coloca na conta o empate do Felipe Luiz. Errou ontem, professor? Ou foi circunstância de jogo esse empate diante do Grêmio? Coloco na conta do Felipe Luiz também, né? A gente não pode também só jogar tudo em cima dele. Mas, cara, Léo, é o que eu falei no início, né? Que na abertura da nossa live, né? O flamenguista, né? Quem está dentro do Flamengo, né? Profissionais que estão lá, responsáveis por estruturar, por montar, por jogar, enfim, todos, comissão técnica e atletas, tem que ter um entendimento, Léo. O que acontece hoje? Não sei se você concorda, a galera que está aqui com a gente, por isso que eu falei de um debate maneiro. O que acontece, cara? Hoje, quem vem jogar com o Flamengo, ou quem vai jogar contra o Flamengo, independente de ser Maracanã ou na sua casa, um empate, não propor jogo, não perder, é um excelente resultado. Um excelente resultado, porque a mídia, né, coloca o Flamengo hoje quase como um time galáctico, um time imbatível, e realmente é um time muito bom, imbatível. Não existe time imbatível no mundo. A tendência, com certeza, é um Flamengo muito mais vencedor, né, do que as outras equipes, devido a tudo que tem a nível de atletas, de capacidade e qualidade, entendeu? E você tem que ter o quê? Estratégias para você poder sair desse troço. Porque é o que eu falei, ontem você vê o time do Grêmio, o Grêmio não quis o quê? O Grêmio não quis propor nada. O Grêmio não quis propor nada. E como qualquer time independente, do time ser forte, do time ser bom, tem bons jogadores, alguns equívocos acontecem, né? A galera está falando do pênalti. Léo, a regra hoje, eu sou contra, mas a regra diz que é pênalti. O braço está aberto, o cara bate ali, mas a bola não ia para ninguém. Não importa, na regra não fala. O braço aberto e se tiver alguém para receber a bola, se a bola for direção ao gol, eu discordo, mas é a regra e tem que ser cumprida. Pior que o pênalti para mim é o Ayrton Lucas, um cara que já está no Flamengo, é um cara que já é rodado, é um cara que já tem muito tempo, está totalmente mal posicionado. Ou seja, aquela velha, né, desconcentração num jogo de extrema importância. E o Flamengo, como a galera falou, o Flamengo perdeu muito gol. Cara, o Flamengo perdeu muito gol, eu até concordo, mas muito talvez pela ação do goleiro, que foi muito bem. O Flamengo tentou, não teve tantas chances assim, teve um cabeceio do Léo, teve uma bola do Pedro, que o Pedro só escora, o goleiro volta e salva, teve uma puxada do Pedro maravilhosa, que ele cobre o goleiro de costas e o zagueiro tira dentro do gol. Eu não sei se eu estou enganado, Léo, não sei se teve mais algum lance assim de situação clara de gol que o Flamengo não consegue. Mas mesmo assim, para mim, o nível de jogo do Flamengo, de atletas do Flamengo, com um Grêmio, eu acho que teria que ter um pouquinho mais de volume para você fazer o resultado. Você ficar flertando com 1-0 hoje, com um monte de regra que tem, com um monte de VAR, você corre risco. E o Flamengo ontem correu risco. E o Felipe, para mim, quando ele faz as trocas, ele bota uma troca ali para mim de manutenção. Quando o Everton Araújo, entendeu? Eu preferi o Alan, que dá mais dinâmica ao jogo, opinião minha. E por que tirar o Pedro? E botar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é atacante, gente. Ele falou que o Grêmio, eu peguei mais ou menos a coletiva, precisava de velocidade. A velocidade com o time do Grêmio todo postado atrás? Velocidade para ir aonde? Para fora do campo? Leitura para mim errada do Felipe. Leitura para mim errada. E galera, é normal a gente elogiar para caramba e é normal fazer crítica. Não é porque o Flamengo é líder, maior número de gols, menos gol vazado, bacana demais. Mas a gente tem que analisar o campo. Então, o Felipe ontem, para mim, ele não teve leitura de jogo. Ele poderia até, do jeito que estava o jogo, para empurrar o Grêmio mais para trás ainda, brincando, né? Botar o Grêmio quase que todo mundo dentro do gol, botar o Bruno Henrique e o Pedro juntos, por que não? Muda a estratégia, muda a ideia. Então, cara, é um combinado. E, Léo, você estava no Maracanã, né? A gente na televisão fica um pouco mais restrito. Um Flamengo, para mim, meio que soberbo, gente. Não é soberbo de não acelerou tanto,
mais devagar no jogo, a bola um pouco mais lenta, totalmente diferente da segunda-feira. Ah, Marcelo, mas tem uma diferença grande do jogo de segunda? Tem, a saída do Jorginho. O Jorginho dá muita dinâmica, mas, pô, eu não posso crer que um time como o Flamengo, os jogadores que tem, ficar refém de um atleta. Entendeu? O Jorginho faz muita falta, muita falta. Ele é um baita jogador de leitura, de construção, de arrumação de time dentro do campo. Só que, pô, cara, nós jogamos contra um Grêmio que está se esfacelando. O Léo deu uma introdução muito bacana. Entra treinador, troca treinador, muda tudo e o Grêmio não anda. E o Grêmio não anda. Então, cara, eu não sei, Léo, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou muito exigente, mas achei um Flamengo bem diferente de um jogo do Vitória. E eu não posso botar isso só na conta da perda, né, da não entrada de um jogador como o Jorginho, devido ao que eu tenho de acessórios aí, Luiz Araújo, Plata, e Saul, e Lino, e, cara, é muito jogador bom, que eu não posso botar na conta de um Jorginho num jogo contra uma equipe que vem muito mal. Então, para mim, faltou um pouquinho mais de estratégia ao Felipe, visão de jogo, e mudar um pouco. É ficar sempre na mesma... E eu acho que o Flamengo tem isso. Não estou tirando o mérito do Felipe, não estou tirando... Acho que o Flamengo joga muito de uma maneira só. Ele simplesmente troca os jogadores e continua tentando jogar da mesma maneira, só que os jogadores que entram não são iguais aos jogadores que saem. E até dentro dessa sua leitura, professor, falando principalmente das trocas, o Grêmio também dificultou ou foi o Flamengo que facilitou, né, esse empate para a equipe do Mano Menezes, olhando o comportamento das duas equipes ao longo de todo o jogo, professor? Olha, o Grêmio, vamos dizer assim, não é, o Grêmio não facilitou, tá? O Grêmio não facilitou porque você sabe muito bem, você jogou bola e você, no Maracanã, então você tem uma análise muito maior, você pega a bola, vamos dizer, o time do Flamengo, olha para frente. É um bloco de jogadores de azul, é difícil você entrar naquele bloco ali, é difícil você penetrar. Aí você precisa que eu falo do jogador de quebra-linha, que é um Arrascaeta, um jogador de drible, como o Lino, entendeu? Como o próprio Plata, um Luiz Araújo. Luiz Araújo entra ontem, e eu não sei, né? Eu não consigo entender, né? Um jogador como o Luiz, cara, que tá com uma moral bacana no Flamengo, vem atuando bem. Ontem, me parece que ele entrou pensando nele, de fazer um jogo individual. E aí o Flamengo ficou sem um jogo associativo do lado de lá que o Plata fazia. Não fez um grande jogo o Plata. Mas o Luiz mudou a característica do jogo, que não era o que o jogo pedia. Porque o Grêmio tinha o tempo todo, né, uma marcação dobrada dentro da sua intermediária para trás. Então o Grêmio dificultou, mas o Flamengo não teve ideias suficientes, tanto o Felipe quanto os atletas, de sair, né, de criar mais problemas para o Grêmio, que o Flamengo chega em bola aérea, né, o Flamengo chegou pouco em bolas construídas, né, de associações. Enfim, você às vezes tem que mudar um pouco. Pô, se os caras estão muito para trás, cara, baixa um pouquinho a linha, treina um pouquinho. Ah, não é o jogo do Flamengo. Sim, não é. E nunca será um jogo do Flamengo com linha mais baixa. Mas talvez para atrair um pouquinho seu adversário, baixa um pouquinho. Bota uma armadilha para o cara. Vamos ver se ele sai um pouquinho aqui. Vamos tentar um ganho de costas. E aí sim, ele baixa um pouquinho e aí ele teria uma razão de colocar o Bruno Henrique talvez no lugar do Pedro. Eu não teria tirado o Pedro. Pedro fazia um bom jogo. O Pedro é um cara de parede, é um cara que dá profundidade, que incomoda a defesa adversária. Enfim, para mim faltou no jogo de ontem uma aceleração maior do Flamengo. Achei os jogadores um pouquinho mais acomodados devido a um 8-0, né? Um Grêmio que não vem muito bem. Se a gente jogar um pouquinho parecido com que a gente jogou segunda, a gente vence, né? E aí as trocas do Felipe, para mim, não sortiram efeito nenhum. E aí a desatenção, a falta de concentração para mim do Ayrton, que não entendo, opinião minha e gosto meu. O Vina é muito mais jogador que o Ayrton. Isso não quer dizer que o Ayrton é horroroso, mas o Vina, para mim, ele traz muito mais conteúdos a nível defensivo e ofensivo que o Ayrton. Na último terço lá, o Ayrton é muito melhor que o Vina. Mas dentro de um contexto de coletividade, para mim, o Vinha me dá muito mais coisa nos 90 minutos de um jogo. E aí o senhor pontua, professor, dentro até dessa análise, né, a continuar a fazer desse confronto do Flamengo ontem, do empate, o senhor fala sobre o Jorginho. De La Cruz foi mal, professor? De La Cruz, dentro do jogo, enquanto teve perna, fez um bom jogo? Ou, de fato, realmente o Jorginho faz muita falta dentro desse contexto já criado ao lado do Saúl nesse meio campo, professor? Léo, o De La Cruz, pelo tempo que não joga, por tudo que está acontecendo, que vem acontecendo com ele não fez um mau jogo.
Mas você pode até me ajudar nessa análise. Fez um jogo ok, um jogo bom, ele é muito bom jogador, mas olhando para o campo, Léo, ele não é o mesmo atleta. Ele não tem mais a mesma dinâmica. A saída dele, em alguns momentos que a televisão abria, ele vinha meio que trotando. E o De La Cruz é um jogador de aceleração. Ele domina, passa, acelera, e ele já não conseguiu fazer isso. Tomara que seja falta de ritmo, seja ainda uma parte física e não uma parte médica. Não acredito na parte médica porque botaram ele para jogar. E tinha um planejamento que esse atleta antes jogasse de 60 a 70 minutos, devido a essa volta dele, entendeu? Agora, não dá, Léo, não dá para comparar para mim. O De La Cruz, ele joga um pouco, alguns metros à frente do Jorginho, ele não é da mesma posição do Jorginho. Dá para fazer? Dá para fazer, que é um jogador extremamente experiente. Mas para ele fazer do Jorginho, Léo, neste momento dele, de volta da parte de contusão do joelho, da parte física, das dinâmicas que o Flamengo tem, eu acho que ele ainda não é esse jogador. Não fez um jogo ruim, porque ele tem uma capacidade muito boa. O Flamengo ontem, como na maioria dos jogos, fica muito com a bola, então ele consegue jogar, mas ele precisa, dentro da sua característica, ter uma aceleração maior. E aí ele não deu essa aceleração. Por quê? Normal, não vou nem colocar lesão, não vou colocar joelho, não vou falar nada disso. Vou falar da dinâmica devido à falta de ritmo de jogo, que é extremamente normal. Agora, para um jogador da sua capacidade, ele jogou abaixo da sua capacidade, mas mesmo assim fez um jogo muito bom, porque ele é muito bom jogador e sabe fazer a dinâmica da bola andar. É um jogador que, se ganhar condicionamento, melhorar a parte física, com certeza vai ser extremamente importante no Flamengo. Aí você... Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.